Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Galerinha quinto ano, tudo bem? Vamos começar então mais uma aulinha nossa de português. Gente, quando vocês abriram esse vídeo no meu Drive, vocês devem ter lido um recadinho que eu deixei lá de cor rosa, onde eu dizia assim, só um anúncio da situação. Vem aí a Feira Literária e nós vamos fazer parte dela. Eu estou muito empolgada com isso, porque eu sei que vocês vão fazer um grande trabalho. A gente tem trabalhado muito com vários textos poéticos desde o começo do ano. Nosso livro 1 já trazia poesias, o nosso livro 2 trouxe bastante. Trabalhamos com o cordel. Eu sei que vocês sabem fazer não, vocês sabem analisar. Por enquanto é isso que vocês sabem fazer. Vocês sabem analisar um cordel maravilhosamente bem. Toda vez que eu faço as perguntas sobre o esquema que o autor usou, aquelas combinações, né, de rima, qual frase não, vamos falar direitinho, né, vamos falar de verso, qual verso combina com qual verso, qual é a rima que está sendo feita naquela estrofe, se é um quarteto, se é um sexteto, gente, vocês sabem isso, assim, lindamente, pelas respostas que me dão. Eu poderia citar alguns nomes aqui, mas eu não quero citar nomes para não deixar ninguém chateado, só que assim, ó, tem alguns de vocês que me respondem assim, na ponta da língua, todo o esquema do autor certinho. Chegou a hora de vocês mostrarem agora que sabem ser autores também. Existe uma grande possibilidade dessa feira literária virar uma produção, alguma coisa assim, não só nossa, óbvio, né? Só não todos os alunos participando, mas ter uma produção que venha a ser publicada depois, né? Não sei se de forma física ou de forma virtual, mas alguma coisa que venha a ser publicada. E se for o caso, se a gente conseguir isso, vocês estarão lá como autores de um cordel, porque é isso que a gente vai fazer. Nós vamos trabalhar cordel na feira literária. Não vou ainda falar do tema, não vou falar de nada além, é só isso, só quero dizer para vocês, nós trabalharemos cordel, porque eu sei que é uma coisa que vocês sabem fazer bem feito, tá bom? E o nosso livro 3, ele também não foge àquele ritmo que vinha vindo, né, das poesias. E hoje nós estávamos ali na página 16, foi a nossa última tarefa da semana 15, da semana 14, desculpem. A última tarefa foi na página 16, virando aqui na página 17, nós temos o começo da nossa semana 15, então com o poema, ó, Táxi, o Táxi. Então, vamos aproveitar, né? Já que os nossos livros nos empurram tanto para os poemas e para as poesias, para os textos poéticos, vamos aproveitar e vamos fazer coisas boas com isso. Eu vou ler para vocês o poema O Táxi. Ele é um poema bem pequeno, embora ele esteja usando a página inteira, ele tem frases muito curtas, então ele é bem pequeno. E ele é um poema para ser lido, não é para ser dramatizado, aquela coisa romântica, não. Ele é um poema para ser lido depressa, porque ele fala disso, ele nos dá a entender que o autor tem pressa nesse poema. Vamos ver? O táxi. A pressa é inimiga da perfeição, mas amiga do taxista. Pelo rádio vem o aviso: pegar uma pessoa com pressa é preciso. E quem fala ainda comenta: leva troco para 50. O passageiro apressado senta no banco do lado, vai conversando ao calado, já que está no sufoco, deixa as moedas de troco. O motorista diz obrigado até a vista, fecha a porta e se apronta para mais uma corrida, mas corrida mesmo é a vida. É rapidinho, viu? Pequenininho. O autor é Ricardo Silvestrin. Esse poema foi publicado no livro Transpoemas, em 2008, em São Paulo. Eu vou ler mais uma vez. Agora vocês tentem acompanhar a leitura junto comigo, tá bem? Eu não estou ouvindo vocês, mas vocês tentem. De novo, então, desde o começo, o táxi. A pressa é inimiga da perfeição, mas amiga do taxista. Pelo rádio vem o aviso: pegar uma pessoa com pressa é preciso. E quem fala ainda comenta: leva troco para 50. O passageiro apressado senta no banco do lado, vai conversando ou calado. Já que está no sufoco, deixa as moedas do troco. O motorista diz obrigado. Até a vista. Fecha a porta e se apronta para mais uma corrida. Mas corrida mesmo é a vida. Virando a página, temos exercícios de interpretação. 2. Por que a pressa é inimiga da perfeição? Para pensar. Vocês podem dizer milhões de coisas, né?
mas tudo que vocês disserem tem que estar dentro de um contexto que diga o seguinte: a pressa é inimiga da perfeição. Por quê? Porque quando a gente faz as coisas com calma, com tranquilidade, existe uma tendência muito maior de que aquilo saia do jeito certo. Quando a gente faz com muita pressa, o risco de fazer errado é bastante grande. Dirigir, principalmente, né? Dirigir com muita pressa, é possível que a pessoa não esteja atenta o suficiente para evitar acidentes. Cozinhar com muita pressa, às vezes não dá certo, a gente derrama tudo na cozinha, faz uma lambança danada. Fazer os trabalhos da escola com muita pressa, sai uma letra horrível, né? Então, a pressa é inimiga da perfeição. Mas o texto diz que ela é amiga do taxista, porque o taxista também não pode simplesmente recebe um recado que tem alguém esperando por ele, precisando de uma corrida, e ele diz assim, só um pouquinho, avisa aí pro passageiro que eu já vou, tô agora tomando um cafezinho, tá? Dá um tempinho só, depois eu saio desse cafezinho, só vou passar no banheiro, fazer um pipi, lavar a mão e já tô indo. Ora, né? Olha o meu cachorro, sempre ele, né? Querendo aparecer nas aulas. Cala a boca, guri. Quieto. 3. Por que no poema a pressa é considerada amiga do taxista? Olha, eu já dei mais ou menos a resposta. Tem várias coisas que vocês podem dizer, né? Mas basicamente é isso, porque ele precisa chegar rápido para atender o chamado do passageiro. Ele precisa chegar ao local onde ele está sendo chamado, com cuidado. Mas ele tem que ser, não digamos que ele tenha que ser apressado, mas ele tem que ser cuidadosamente rápido, tá bom? 4. Em sua opinião, por que as pessoas têm pressa? Bom, a opinião é a sua. É uma interpretação. Vocês podem dar uma outra resposta para isso. Eu diria que as pessoas têm pressa porque elas têm muitas coisas para fazerem, né? Muitas coisas para fazer. Estamos todos muito atarefados. Eu, por exemplo, agora, eu tô gravando esse vídeo para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha para lá. São 2h13 da tarde. 14 horas e 13 minutos. E eu tenho que sair daqui, no máximo, às 2h30. Então, e eu não sei se esse vídeo vai dar certo. Porque eu tenho um compromisso, eu tô indo pra escola gravar uma aula remota do 4º ano, que o meu computador tá com problemas. Então, assim, para fazer pelo celular é ruim. Depois vem, por que no poema recomenda-se levar troco para 50? Por quê? Porque provavelmente o passageiro disse que tinha R$50 para pagar, e se o motorista não tiver troco, como é que faz, né? Então, é bom já estar preparado. 6. Explique por que o passageiro deixa para trás as moedas do troco. Vocês podem dar inúmeras respostas. Eu acredito que ele tenha deixado porque ele se sentiu bem atendido, então deixou como uma gorjeta. Quando as pessoas não gostam do atendimento, elas não dão gorjetinha, não. Guri. 7. Releia os 2 últimos versos do poema O Táxi. Os 2 últimos versos são: mas corrida mesmo é a vida. A palavra corrida aparece 2 vezes no poema. Ela apresenta o mesmo significado nessas ocorrências? Aqui vocês deveriam conversar com os colegas e o professor, como vocês não vão ter essa opção, eu já vou dizer o que eu diria na hora da minha parte da conversa. Ele apresenta 2 vezes essa palavra como uma corrida de táxi. Só um pouquinho. Pera lá, vai lá pra tua cama, vai, vamos! Vamos! Ele quer ficar perto de mim, gente. Ele apresenta primeiro como uma corrida de táxi, é um substantivo, nesse caso, a corrida que o taxista faz, tá? E depois ele apresenta como um adjetivo, dizendo que a vida é corrida. Então, primeiro como um substantivo, a corrida do taxista, a corrida que é aquele percurso que o taxista vai fazer entre o local onde ele pega o passageiro e o local onde ele larga o passageiro. E depois como um adjetivo, dizendo que a nossa vida é uma vida corrida, é uma vida agitada, uma vida de muita rapidez, de velocidade. Então, ele apresenta 2 vezes essa palavra. Assinale, então, as alternativas que representam os possíveis sentidos desses versos. Nós teríamos que assinalar ali: a vida não passa de uma corrida, a única maneira de viver é correndo, o taxista trabalha muito, por isso sua vida é uma eterna corrida. E a única que a gente não marcaria seria: na vida, os momentos de correria são os mais valiosos. Não necessariamente, né? Então, as outras 3 seriam marcadas. Bom, e aí, antes de virar, que eu disse que era pequeno hoje, né? Nós temos aqui concordância entre pronome pessoal e verbo. Ou seja, concordância, a gente já falou sobre isso, é toda vez que nós colocamos uma palavra
adequada à outra. Eu não posso dizer, por exemplo, que os jogadores de futebol estavam lindas. Não, olha, não está concordando, né? Isso não é concordância. Mas eu tenho que concordar agora é o pronome pessoal com o verbo. Os pronomes pessoais que vocês conhecem, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E nós temos que concordar estes pronomes com os verbos. Então, por exemplo, eu não posso dizer eles fez uma coisa horrível. O taxista o taxista saíram correndo. Não, eu não posso, eu tenho que concordar. O pronome pessoal, no caso, o taxista, eu posso substituir por ele. Eles saíram correndo, eu não posso concordar ele com saíram. Então, isso também é uma coisa que vocês já viram. Nosso livro está nos trazendo isso mais como um reforço. Então, ali na página 19, leia este trecho do poema. O passageiro apressado senta no banco do lado. De quem o poeta está falando? Do passageiro. Reescreva esses versos substituindo o passageiro apressado por um pronome. Então, em vez de o passageiro, vai ser ele senta no banco do lado. E se fosse mais de um passageiro, eles sentam no banco do lado. Então, veja que o verbo sentar, que antes era senta, agora virou sentam, esse verbo está concordando agora com o pronome, que o pronome não é mais ele, o pronome é eles. Então, o verbo sentam, eles sentam. A concordância verbal ocorre quando flexionamos é adequamos, né, ajustamos o verbo para que concorde com o sujeito. O verbo concorda com o pronome em pessoa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, você. Então, o verbo vai concordar com o sujeito, né, em pessoa, e também em número, que é singular e plural. Então, essa concordância que tem que se dar agora em pessoa e em número, significa exatamente isso, que o verbo vai ter que combinar não só com o sujeito pessoa, se é eu, tu, ele, nós, mas também com o tempo, com o número, se está no singular ou no plural, tá certo? Se é para uma pessoa só ou se é para mais pessoas. E aí vem os exercícios. Complete as frases com o verbo indicado, utilize o tempo presente e faça a concordância correta com o pronome. Ele, verbo é mandar, o táxi embora. Eu, verbo com o verbo deixar, as moedas de troco. Nós não, verbo pegar, o táxi. Vocês, verbo agradecer ao motorista. E você, verbo chegar, atrasada. Qual a flexão que vocês vão fazer aqui neste verbo, sempre o verbo que está dentro dos parênteses, para que essas frases fiquem corretas, tá bem? E por último, fechando já esse nosso trabalhinho de hoje, o texto de opinião. Agora que você já estudou sobre a segurança no trânsito, é hora de produzir um texto apresentando sua opinião sobre esse tema. Para isso, considere as etapas a seguir. Que opinião será defendida e que argumentos serão usados para defender a sua opinião? Bom, vocês devem colocar na letra A e na letra B o que vocês acham que deve ser dito com relação a trânsito. Qual a ideia que vocês já ouviram ou que vocês percebem quando estão andando de carro com a família, que vocês acham que é uma ideia a ser defendida? Alguma coisa que vocês acham, bom, isso aqui tinha que mudar, não podia ser assim. E quais os argumentos que vocês vão usar, né, para defender essa opinião, né? Por que vocês acham que tem que mudar, tá bom? Aí, no 3, isso é só o que vocês vão colocar ali. Depois, no 3, após responder essas questões, escreva a primeira versão do texto, para tanto apresente o tema ao leitor e exponha a sua opinião. Depois, comprove sua ideia com argumentos e, no final do texto, retome sua opinião, confirmando-a. Peça a um colega que leia, então essa parte a gente não vai fazer, que é o 4. E, por último, autoavaliação. Antes de escrever a versão definitiva do texto, avalie-o com base no quadro a seguir. Respondendo só marcando sim ou não, digam se o tema foi apresentado logo no início do texto, se a opinião sobre o tema foi exposta com clareza, se foram usados argumentos que ajudaram a comprovar esse ponto de vista, se a opinião foi retomada na conclusão do artigo e se o texto foi revisado aplicando as correções necessárias. Ou seja, depois de tudo isso, vão escrever e mandar para a professora. Mas dessa vez vocês não vão fazer uma redação assim de qualquer jeito, não. Tem todos esses passos aqui para seguir. Ok? Por hoje é isso. Tchau. Beijo, gente.